Olá, pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Com certeza se saíram muito bem na nossa 1 e agora a gente começa uma nova etapa, que é o início do conteúdo para a nossa 2, ok? Vamos lá? Bom, então nós estamos agora na aula 7. O nosso tema é personalidade na organização. A gente vai falar de um aspecto que é discutido na psicologia, mas a gente vai refletir aqui sobre essa aproximação, esse alinhamento que a gente tem desse tema dentro da área de psicologia organizacional, na área também de gestão de pessoas. Como nós já falamos desde o nosso primeiro encontro, a nossa disciplina Psicologia Organizacional, ela discute alguns temas que vocês verão novamente de forma mais aprofundada numa disciplina que vocês terão logo à frente de gestão de pessoas, que é uma disciplina muito legal, porque discute essa rotina, esse dia a dia da organização voltado para pessoas. Nós, como gestores públicos, como pesquisadores da gestão pública, nós precisamos compreender todas essas nuances que fazem parte da rotina do gestor no sentido de gerir pessoas. E a psicologia organizacional, ela já começa essa reflexão no curso de vocês, para que depois vocês aprofundem um pouco mais em gestão de pessoas e também em outras disciplinas, porque a gente percebe a presença dessa importância, dessa visualização, tanto do colaborador como do cliente, do nosso usuário, da sociedade como um todo. Então, é importante que a gente compreenda a questão da psicologia organizacional e o quanto isso vai impactar, vai refletir no dia a dia do gestor. Então, tá. Então, iniciando aí, a gente vai falar sobre um conceito, que é o conceito de personalidade, que diz que a personalidade é a organização dinâmica interna daqueles sistemas psicofísicos do indivíduo que determinam seu ajuste individual ao ambiente. Então, ela trata especificamente desse ajuste ao ambiente que todo indivíduo precisa fazer quando ele vai se adentrar ali a algum fenômeno, algum episódio que ele precise desse ajuste. E a gente consegue perceber muito essas variações desses níveis de ajustes que nós temos hoje na área organizacional. Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior para se adequar, para se adaptar a esses novos ambientes, tem outras pessoas que já são bem mais resistentes a essa adaptação, a esse ajuste ao ambiente. E isso se dá por meio das diferenças que nós temos em relação à personalidade. Então, seria a soma total das maneiras como uma pessoa reage e interage com as demais. A gente costuma falar muito no senso comum. Essa pessoa tem uma personalidade que é muito complexa, muito difícil de conviver, talvez porque ela não tem um ajuste tão flexível, tão fácil como nós percebemos em outras pessoas que já se adaptam facilmente a qualquer ambiente, a qualquer necessidade de mudanças. Seguindo aí, respondendo agora a esse questionamento, por que a personalidade é estudada? Porque essas diferenças individuais, elas vão revelar. Pensem aí no dia a dia do gestor público. Preferências pessoais, aptidões, modelos de relacionamento e comportamento, dentre outros, que interferem na adaptação ao ambiente da organização. É importante que eu estude isso, porque como gestor público eu vou ser gestor de pessoas. E aí eu preciso compreender essas diferenças individuais, essas preferências, as diferentes aptidões que eu vou encontrar na minha equipe. Então, tem pessoas que têm aptidões para um trabalho mais rotineiro, tem algumas pessoas que têm uma aptidão mais ao trabalho voltado para o público, e eu preciso perceber isso.
Eu não vou conseguir gerir pessoas de uma forma positiva se em todos os ambientes de trabalho que eu chegar, eu achar que todas as pessoas vão se comportar da mesma maneira. Isso não vai acontecer, e para quem aí já trabalha um tempo, com certeza já conseguiu perceber isso. O estudo da personalidade dos funcionários pode ajudar a organização a encontrar as pessoas certas e a desenvolver os traços de personalidade que promovam o alcance da missão e da visão da organização. Então, aí a gente viu dois papéis. O gestor público compreendendo essas nuances, essas diferentes aptidões. Então, eu vou compreender. E aí, nessa segunda frase, a gente já percebe o quê? O gestor público como um facilitador, um desenvolvedor do desenvolvimento das aptidões, da personalidade das pessoas. Porque muitas vezes, gente, eu particularmente, eu não acredito que essas percepções, essas aptidões, elas são imutáveis. Eu acho que elas podem ser desenvolvidas desde que haja vários aspectos, inclusive a vontade disso acontecer. Como gestor público, eu tenho também essa responsabilidade de desenvolver a minha equipe da melhor forma, de fazer uma pessoa que ela tem uma certa timidez, mas eu percebo que ela tem potencial, e aí eu vou desenvolver aquele potencial e conseguir mudar essa pessoa de função para uma função que necessite de um contato com o público. Com certeza vocês têm alguma história para contar de algum colega de trabalho ou até mesmo de vocês, que vocês começaram de uma forma em um trabalho, mas vocês tiveram um líder que conseguiu perceber que você tinha potencial e te ajudou a desenvolver isso. Isso é muito legal e um aspecto, uma qualidade muito especial do gestor, que vocês como gestores precisam também compreender de que forma que vocês vão desenvolver isso em vocês. Então, como avaliar a personalidade? De forma geral, essa personalidade a gente consegue avaliar por meio de um trabalho diretamente feito com psicólogos. Então, por meio de entrevistas, testes psicológicos ou de personalidade, dinâmicas de grupo, avaliações realizadas por outras pessoas. E alguns determinantes. Então, a gente tem dois fatores aí: a hereditariedade, que de certa forma pode influenciar, né? Tem alguns fatores que são determinados pela genética. Às vezes a gente fala assim, não, ele é igualzinho o pai dele. Ah, ele é igualzinho a mim, me puxou totalmente a avó, tem a personalidade da nossa família. Então, é um aspecto que dá. E tem o outro aspecto que é o ambiente. Então, o ambiente, de certa forma, eu acredito muito nessa questão. Eu digo isso assim por experiência própria, porque eu sou muito tímida, eu era muito tímida na minha adolescência, muita, e hoje eu trabalho com uma profissão que eu sou perdidamente apaixonada e que eu falo o tempo todo com pessoas variadas. Então eu acho que isso foi desenvolvido e muito por causa da questão do ambiente. Então, de fatores que foram me impulsionando, muitas vezes de pessoas que foram me inspirando, isso é muito importante também. É bem legal que você tenha uma pessoa que te inspire a crescer, não a pessoa que te coloca para baixo. Essa você tem que tirar da sua vida. Mas alguém que te inspire, que você possa olhar e falar: nossa, eu gostaria de me desenvolver como aquela pessoa. Então, alguém que te faça a sua vida melhorar. O ambiente que você está vai influenciar isso de forma ou positiva ou negativa. Então, tome cuidado com isso na sua vida. E você, como gestor público, você tem esse papel de propiciar à sua equipe um ambiente onde elas possam crescer. Isso também é essencial. A qualidade de vida no trabalho também é outro fator que a psicologia trabalha para o desempenho das pessoas.
Então, é o que eu falei também, gente, sobre essa qualidade de vida no trabalho, esse ambiente que eu vou proporcionar aos meus colaboradores para que essa produtividade ela aumenta, ela diminua. Então a psicologia, esse entendimento da psicologia vai auxiliar o gestor também propiciar um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento dos colaboradores. Então, por que estudar essa motivação, que é um outro termo também da psicologia? O que tem a ver com a formação do administrador público? Então, motivação, ela é responsável, olha, que termos também que vocês vão conhecer da vida de vocês, pessoal, intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinadas metas. Então, todo comportamento humano, ele é gerado por algo que o motiva. Isso também a gente consegue visualizar isso muito claramente na nossa vida. Se eu tenho motivação para aquilo, o meu comportamento humano, ele vai ser gerado aí por causa dessa motivação, que vai facilitar eu estar mais motivada ou menos motivada para buscar, para alcançar aquela meta. Então, a motivação, ela gera ação. Existem vários, lá em gestão de pessoas, vocês também vão discutir muito a questão da motivação, existem várias teorias, é um tipo de pesquisa também que se faz muito na área de gestão pública também, eu trabalho, eu acho que eu já compartilhei com vocês aqui no início, que eu trabalho em 2 mestrados e doutorados, que são especificamente, é o nosso curso, o curso Tecnólogo em Gestão Pública, e eu trabalho isso também com turmas de mestrado e de doutorado, e de certa forma a gente discute as mesmas questões, só que de forma mais aprofundada e com casos que são um pouco mais complexos, mas é a mesma coisa. Inclusive, que vocês fiquem motivados também a finalizar essa etapa e iniciar. E olha, um mestrado, um doutorado, tem muitos degraus para todos nós aí percorrermos, e degraus que vão fazer com que a gente se desenvolva muito mais, tá? Então, o que é motivação conceitualmente? Motivação é um estado interior que conduz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. Motivação envolve direção, intensidade, persistência de um comportamento. Então, existem várias teorias também da motivação, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Tem alguns estudiosos que defendem que a motivação ela é intrínseca. Eu tenho ou não tenho motivação. E tem outros pesquisadores que já defendem que a motivação não. Ela é motivada por fatores externos. Isso é uma briga aqui que a gente não vai precisar entrar em detalhes, mas existem correntes da psicologia que defendem os dois lados. Motivação, alguém me motiva ou sou eu internamente que vou me motivar. Então, a questão da direção é a escolha de comportamentos específicos entre uma série de comportamentos possíveis, e a motivação ela vai envolver isso. Então, aí um exemplo, um trabalhador pode decidir ir trabalhar em vez de telefonar alegando que está doente e ficar assistindo televisão. Então, a motivação vai direcionar o meu comportamento. A questão da intensidade também seria o quão intenso está sendo a minha dedicação a fazer uma determinada tarefa, a terminar algo. Então, se eu tenho uma motivação maior, aquilo eu vou fazer de uma forma muito mais intensa. Então, vai demorar menos tempo e eu vou fazer com muito mais paixão, intensidade, que eu acho isso essencial. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que fazer realmente, pegar para fazer e fazer mesmo com paixão para que aquilo saia 100%. E eu espero que todos vocês estejam fazendo essa graduação com muita paixão e que a gente tenha
muitas comemorações, muito frio na barriga na hora de apresentar um TCC, um trabalho de seminário, seminário integrador. Vocês vão ter vários momentos aí para isso, mas isso é muito bom, porque quer dizer que tem uma paixão envolvida naquele propósito. Pelo menos eu, quando vou apresentar um trabalho, ser avaliada, eu sempre, apesar de já dar aula há tanto tempo, eu sempre tenho esse frio na barriga, eu acho isso até positivo. Falando de motivação, nós temos uma teoria chamada da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que é uma teoria muito conhecida e muito discutida na área da gestão também, a gente discute muito ela, que é uma teoria que defende que as nossas necessidades, elas estão distribuídas em uma hierarquia. O que é essa hierarquia? Eu vou mostrar o desenho, porque aí a gente vai discutindo e eu acho que vocês vão compreender muito mais. De acordo com Maslow, por meio dessa hierarquia, eu só vou passar para o próximo nível da hierarquia se eu tiver atendido a minha necessidade anterior. Então, eu atendo uma necessidade e em seguida eu vou para outra. Eu não vou direto para a necessidade superior sem ter atendido as anteriores. Então, aqui no desenho, pessoal, para vocês visualizarem, vocês têm isso também na apostila de vocês. Então, as primeiras necessidades do indivíduo são as necessidades básicas, que são distribuídas em dois níveis: necessidades fisiológicas, de alimento, roupa, repouso, moradia. Em seguida, nós temos as necessidades de segurança, então, segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da necessidade. Então, essas são necessidades básicas. Isso quer dizer que se eu não matar a minha fome, eu não posso pensar no emprego, que é a necessidade que está no nível anterior. Então, primeiro eu preciso atender as minhas necessidades mais básicas. A partir disso, eu vou buscando atender necessidades que estão no próximo nível. Não dá para eu pensar em segurança sem primeiro atender a minha necessidade de alimento, matar minha fome. Depois disso, nós temos necessidades que são chamadas de necessidades psicológicas, que elas se dividem em amor, relacionamento, então amizade, família, intimidade sexual, e depois disso eu tenho as necessidades de estima, onde estão a autoestima, a confiança, a conquista do respeito dos outros, respeito aos outros. Eu só consigo pensar nessas necessidades se as minhas básicas estão atendidas. E aí, por fim, a gente tem as necessidades de autorrealização, onde eu busco a minha realização pessoal. Estão envolvidos a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos fatos. A gente consegue colocar várias situações nesse tipo de situação, nessa necessidade. Como eu falei, eu não consigo pensar em autoestima se eu tô com fome, se eu não tenho dinheiro para dar comida para os meus filhos. Aí eu fico com uma necessidade inferior sem atender, eu não penso em mais nada. A gente consegue visualizar isso também na nossa vida. E aí, por fim, tem as necessidades de autorrealização, que eu quero me sentir realizada, estar num emprego que eu consigo me realizar profissionalmente para dizer que realmente eu estou autorrealizada. Essas necessidades aqui, essa hierarquia, é só para vocês terem uma ideia que nós temos diferentes hierarquias. Além dessa, nós temos outras também, teorias voltadas para necessidades, para motivação, que no capítulo da apostila que a gente disponibilizou para vocês, tem também mais alguns exemplos. Pessoal, repetindo o que eu repito todo final de aula,
releiam o material, vejam os vídeos complementares, vejam o material complementar, respondam o fórum de discussão. Pessoal, os tutores ainda estão me reclamando bastante da baixa participação de vocês nos fóruns. Participem, pessoal, explorem a nossa equipe, explorem no sentido de aproveitem a equipe que vocês têm para auxiliá-los em todo esse processo. Tirem dúvidas, questionem, leiam realmente, como a gente falou aqui nessa aula, com motivação, com direção, com intensidade, tá? Estamos aqui uma equipe gigante para auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá?